Olá, pessoal! Então, hoje o nosso curso é sobre desenvolvimento de métodos cromatográficos, especificamente de HPLC, empregando o uso de altas temperaturas. Para quem nunca ouviu falar dessa proposta, talvez estranhe um pouquinho o assunto, porque a gente não está muito acostumado a trabalhar com HPLC fora da faixa das temperaturas ambiente até mais ou menos uns 60 graus. Mas eu garanto para vocês que é uma ótima opção e que pode então contornar uma série de problemas que o HPLC ainda apresenta na otimização de métodos. Vamos falar então de desenvolvimento de métodos cromatográficos por HPLC com uso de temperatura. Meu nome é Gláucia Maria Ferreira Pinto e vou abordar esse tópico aqui com vocês. Então, quem trabalha com HPLC conhece vários dos problemas que são diários na tentativa de obter melhores métodos. A gente se depara com pressões elevadas, com vazões que não podem ser aumentadas o suficiente para reduzir o tempo de análise quanto se desejaria. Existe uma falta de resolução e de eficiência que ainda atrapalha no caso de amostras mais complexas e que precisariam de melhores seletividades para a separação efetiva de compostos similares. Os solventes que são empregados como fases móveis são solventes de alto grau de pureza e de alto custo, e ainda existe uma instabilidade frente a ajustes extremos de pH, o que também impede que várias metodologias possam ser melhores trabalhadas na tentativa de melhorar principalmente a característica de picos cromatográficos e a própria retenção e separação dos mesmos. Uma característica aqui é que uma variável acaba dependendo da outra, né? Então, se a gente pudesse elevar mais as vazões, teríamos tempos menores, mas se elevarmos demais as vazões, teremos pressões cada vez maiores. Uma das resoluções desses problemas é o emprego de colunas com maiores eficiências, porque contém partículas de menor diâmetro, são colunas também de menores diâmetros internos. Porém, quando se empregam essas colunas melhoradas, as pressões se elevam proporcionalmente. Para resolver essa situação, né, então, fora o emprego de colunas de menores partículas e melhores características, surgiu também a técnica do Ultra Performance, que é o UPLC, Ultra Performance Liquid Chromatography, e que suporta pressões mais elevadas da ordem de 1000 bar, enquanto o HPLC convencional tem como tolerância máxima pressões da ordem de 600 bar. Então, reunindo o uso de UPLC e de colunas então de menores tamanhos de partícula e colunas melhoradas, a gente consegue reverter uma série desses problemas. Se gasta menos solvente, porque se consegue trabalhar com vazões menores, mais eficiências altas em menor tempo de análise. Porém, o custo ainda é grande, porque essas colunas têm um valor significativo, não tem uma durabilidade muito grande e o próprio custo do UPLC é relativamente grande. Bom, então surge essa outra opção, que é trabalhar com a otimização da temperatura nos nossos métodos cromatográficos. Essa opção de uso de temperaturas elevadas no HPLC, ela é pouco explorada, pouco estudada, mas ela não é nova. Na verdade, as primeiras técnicas empregando altas temperaturas na cromatografia líquida surgiu aproximadamente em 1988, porém ela tem sido explorada somente com visões mais acadêmicas. Ultimamente, com o avanço da melhoria das próprias colunas e equipamentos que vão de encontro a essas necessidades de trabalho com temperaturas maiores, a gente consegue visualizar uma possibilidade real de trazer essa técnica então para a indústria e dessa forma ampliar os desenvolvimentos de método.
A ideia, então, é trabalhar, dependendo do tipo de fase móvel, com temperaturas que vão desde 20 até 200 graus. Nessa categoria agora que se chama HTLC, High Temperature Liquid Chromatography, ou ETLC, que é Elevated Temperature Liquid Chromatography, a gente vai conseguir uma eficiência bem maior, um tempo de análise reduzido com um custo também reduzido. A faixa ela pode variar, então, desde 20 a 200 ou da ordem de 40 a 200 graus Celsius. As principais vantagens vão justamente de encontro às principais deficiências do HPLC convencional. Então, a gente consegue, com o aumento da temperatura, reduzir o tempo de análise e reduzir a pressão, principalmente por conta da diminuição da viscosidade da fase móvel, o que vai permitir também melhores eficiências, resoluções e demais parâmetros cromatográficos. A temperatura, ela influencia na solubilidade, na difusividade, na polaridade e na própria viscosidade da fase móvel, como mencionado acima. E, portanto, ela vai ter uma influência muito específica em todos os parâmetros de variação de metodologia, que são os parâmetros cromatográficos. A gente vai conseguir uma seletividade e uma eficiência bem diferenciada, porque ambos dependem da temperatura. Bom, aqui para a gente trabalhar um exemplo para ilustrar essas características, eu trouxe para vocês, então, uma curva de Van Dinter aqui comparativa, mas a ideia aqui não é comparar colunas, mas sim comparar perfis obtidos em temperaturas diferenciadas. Então, aqui eu tenho uma curva, que é uma curva bem mais aguda aqui, né, com uma inclinação mais significativa, obtida a 25 graus. Aqui o que vai acontecendo é que a 80 graus eu já visualizo uma atenuação dessa inclinação. A 120 ela também mostra já características menos pronunciadas de inclinação e a 150 graus, portanto, ela já está bem mais atenuada. O que dá para perceber é que justamente então existe uma mudança do perfil da curva de Van Dinter com a elevação de temperatura. E isso significa que aqui, olha, a altura do prato ela não variou tanto. Então, lembrando que quanto menor a altura de prato, mais eficiência nós temos. Olha aqui a nossa fórmula, né, que evidencia que a altura do prato, que é o H aqui no meu eixo Y dessa curva, é inversamente proporcional à eficiência. Então, quanto menor H, maior eficiência. Então, aqui o H não variou muito em relação a essas curvas aqui obtidas em diferentes temperaturas. E o que a gente consegue perceber é que, enquanto a 25 graus nós tínhamos uma velocidade linear aqui muito específica para a obtenção dessa melhor eficiência, conforme eu fui aumentando a temperatura, apesar de não ter uma queda de eficiência muito significativa, agora eu posso trabalhar com velocidades lineares bem maiores e ainda ter, então, eficiências boas, de boa característica, tá bom? A velocidade linear vai ser diretamente proporcional à vazão, né? Então, significa que vamos poder trabalhar com temperaturas maiores a vazões maiores. Só para olhar um pouco mais aqui de perfil, né, dessas curvas, um pouco melhor os perfis. Então, a 25 graus, eu tenho aqui, ó, fator de retenção, os parâmetros A, B e C da própria curva de Van Dinter, né, que são parâmetros que dependem de transferência de massa e de características, então, químicas e físicas do sistema. E aqui embaixo eu também tenho a velocidade linear ótima para a obtenção, então, da melhor eficiência.
No caso de 25 graus, a gente tem então essa curva mostrando que a 14,1 aproximadamente de altura de prato, nós teríamos que estar trabalhando aqui na velocidade linear ótima de 0,1. Se elevarmos a velocidade linear, nós vamos tendo aqui uma perda muito grande de eficiência. Comparando com a curva aqui, olha, obtida a 150 graus, a gente percebe que a melhor eficiência consegue ser mantida e que agora, então, é possível trabalhar com velocidades lineares que são da ordem de 0,8 centímetros por segundo. Então, a 150 graus, a gente consegue ter a mesma eficiência, só que agora 8 vezes mais vazão de fase móvel, tá bom? Só para comparar aqui também, né? Isso vai ser basicamente proporcional, mas os perfis eles vão mudar um pouco. Então, aqui eu tenho também um comparativo da curva a 80 graus. Aqui existe uma diminuição da eficiência, mas eu preciso ainda trabalhar com vazões menores. E aqui a velocidade, então, linear ótima é da ordem de 0,3. A 120, que seria também intermediário entre essas situações, né? Eu teria que trabalhar aqui para obter uma eficiência máxima a 0,6 centímetros por segundo. Observando os fatores de retenção, nós tivemos mudanças significativas, então conforme aumenta a temperatura, o fator de retenção tende a diminuir, mas aqui também houve uma mudança de proporção de fase móvel, então por isso o nosso foco prioritário de observação nessas curvas é o perfil em si da própria curva de Van Dieter, tá bom? Bom, vou falar um pouquinho dos aspectos teóricos antes de aplicar um pouco esse conceito. Então, a temperatura aumenta, o que acontece assim como mais drástico é a diminuição da viscosidade da fase móvel, e isso vai mudar bastante a pressão do nosso sistema. Então, a pressão diminui. A equação que coordena, né, essa relação entre pressão e viscosidade é essa equação que eu listei aqui. Ela vai depender também, né, dos diâmetros envolvidos na vazão de fase móvel e no comprimento da nossa coluna. Então, tem a parte física, né, que vai ser aqui do próprio raio interno da coluna e o diâmetro médio das partículas da fase estacionária. E isso vai mudar também em relação à característica de permeabilidade específica do que estiver lá passando, tá bom? Bom, aqui usando alguns exemplos para ilustrar esse comportamento, então aqui ó, uma coluna de zircônio com um comprimento de 50, um diâmetro de 4,6 e diâmetro de partícula de 2,5 micrômetros a 25 graus, com essa proporção aqui de fase móvel, né? Trabalhando a 2 ml por minuto, tinha uma pressão de 400 bar, bem próxima ao limite do nosso sistema, enquanto que aumentando a temperatura para 150, a pressão diminuiu para 60 bar e, portanto, a vazão poderia ser aumentada para 14 ml por minuto, ok? Sem exceder o limite da bomba. Bom, é claro, né? Se a gente trabalhar então agora com uma vazão de 14, a gente vai reduzir demais esse tempo, né? Como a gente gostaria de sempre ter nos métodos, uma coisa bem rápida acontecendo, mas também vai gastar um pouco mais de fase móvel, então esse vai ser uma outra otimização aí que deve ser feita também, tá bom? Então aqui é só para ilustrar a problemática da pressão. Então aqui de 400 tem uma diminuição para 60, aumentando a temperatura de 25 para 150. Quando eu aumento uma temperatura aqui de 20 para 90, numa fase móvel a 7 litros de água, com uma vazão constante de 0,6, eu vou conseguir reduzir a pressão para 60% do valor inicial
o que vai me permitir trabalhar com aquelas colunas típicas de UPLC, com diâmetro de partícula menor que 2, num sistema convencional de HPLC, com limites aí de pressão de 400 ou 600 bar. Tá? Então, seria uma opção para uso daquelas colunas de 1,3, 1,7 micrômetros, que são colunas bem mais eficientes, mas que o nosso HPLC não suporta por conta do aumento da pressão. Então, se eu aumentar a temperatura para 90 graus, eu consigo utilizar essas colunas. Aqui um outro exemplo, então aqui uma coluna maior, acoplada em série, então eu vou ter aqui duas colunas trabalhando juntas. É claro que eu vou melhorar bastante a resolução e a própria seletividade. Se eu trabalhar então com 60 graus, eu consigo colocar até 8 colunas Orbax C18, com diâmetro de partícula de 5, com vazões pequenas aqui de 0,2 e uma eficiência de 200 mil pratos a uma pressão de apenas 425 bar. Então, vocês imaginem que a gente não consegue, em cromatografia líquida, trabalhar com aquelas colunas longas, como é o caso do CG. E por isso, não é possível ter uma capacidade de separação comparável. Porém, nessa proposta aqui, então, nesse teste, foram usadas 8 colunas em série. Então, aqui a gente consegue aumentar bastante o caminho de percurso de separação. E com essa pequena elevação de temperatura, numa vazão reduzida, eu consigo então trabalhar com uma eficiência muito grande e uma capacidade de separação muito interessante, tá? E um último exemplo, então uma coluna agora de 1,7 micrômetros de tamanho de partícula, né, de diâmetro de partícula, a 60 graus, usando ácido fórmico na fase móvel, uma vazão de 0,4, alcançou o limite da nossa bomba de UPLC, que seria aqui da ordem de 1000 bar. Quando a temperatura foi aumentada para 180 graus, foi possível conectar 3 dessas colunas em série e aumentar a vazão para 1 ml por minuto, mantendo a mesma pressão ainda dentro do limite. Tá ok? Então, assim, só para a gente ter uma ideia de como aumenta a nossa capacidade de desenvolvimento e de otimização de métodos com esses ajustes de altas temperaturas. Bom, dentre esses aspectos práticos, vocês podem estar se perguntando, mas é possível fazer uma elevação de temperatura dessa ordem de 200 graus com as nossas fases móveis? Bom, temos que tomar algumas medidas e temos, é claro, que olhar algumas características práticas, né? Algumas características teóricas envolvidas. O ponto de ebulição dos solventes usados na própria fase móvel tem que ser considerado, é claro, né? Quando a gente fala, por exemplo, de metanol e tetraidrofurano, os pontos de ebulição são da ordem de 65 e 66 graus, respectivamente. A acetanitrila tem um ponto de ebulição da ordem de 82. Por isso, inclusive, que, em geral, quando a gente fala de um método de HPLC, a gente tem como temperatura máxima essa ordem de 60 graus, ou no máximo, então, 80 graus, para não exceder os pontos de ebulição da nossa fase móvel. Então, 60 seria aproximadamente o nosso valor limite. Porém, quando a gente está falando agora de empregar essas altas temperaturas, a gente tem que levar em consideração algumas outras características. Como a gente está trabalhando com uma pressão que vai ser uma pressão bem maior do que a pressão atmosférica, a gente, na verdade, vai estar inibindo a possibilidade dos nossos solventes sofrerem transição de fase. A temperatura limite, na verdade, ela vai fazer com que o nosso fluido, né, quer dizer, a nossa fase móvel, se caracterize como um fluido supercrítico. Então, para a maior parte dos solventes orgânicos, a gente consegue fazer essa transformação de fluido supercrítico ao redor de 200, 250 graus, com pressões elevadas, como as pressões de trabalho do HPLC. Para a água, é necessário
temperaturas da ordem de 374 graus Celsius para transformar a água em um fluido supercrítico, porém, é bem possível empregar a água agora como o único solvente da nossa separação cromatográfica e ele se assemelhar bastante a que a própria mistura faz na separação, por conta então de estarmos com essas pressões elevadas e temperaturas elevadas. Para quem não lembra sobre as características das mudanças de fase, então o que a gente tem que ter na cabeça é um gráfico desse tipo, onde a pressão está no eixo Y, correlacionada com a temperatura, e conforme aumenta a temperatura e aumenta a pressão, eu vou ter uma mudança nessas posições aqui das transições de fase. Esse ponto triplo que aparece aqui nesse gráfico, ele representa a posição aonde a gente deixa de ter um sólido, um líquido e um vapor ou um gás, né? E, na verdade, nesse ponto específico, a gente tem um líquido com características intermediárias entre um vapor e um líquido, tá? Então, tanto aqui quanto aqui, né, nós teríamos essa característica. E o que acontece na prática, então, quando a gente fala de trabalhar a alta temperatura com o nosso HPLC, por conta das pressões, é alcançar, então, condições de ter, ao invés de um líquido propriamente dito, estarmos trabalhando agora com um fluido que vai ter mudanças, né, de perfis para favorecer a nossa separação. E, inclusive, a água, então, pode ser uma ótima opção, mesmo que sozinha, né, mesmo que pura, nesses sistemas a alta temperatura, porque ela vai, então, se comportar com uma menor viscosidade e outras propriedades que vão permitir uma melhor separação. E olha que bom, né? Água pura, menor gasto, dissolventes que são tóxicos e caro, e agora o HPLC, inclusive, fica com características mais verdes, né, como a gente fala dentro da química verde, por conta, então, de empregar uma substância que tem uma toxicidade bem menor. Então, ainda falando dessa característica, eu trouxe aqui 3 gráficos, né, para mostrar para vocês como que as propriedades da água mudam com o aumento da temperatura em relação à constante dielétrica, em relação à tensão superficial e em relação à viscosidade. E aqui a água está sendo comparada com uma mistura água, metanol e água acetonitrilo. No caso da constante dielétrica, as diferenças não são assim tão significativas entre as proporções de água e metanol, acetonitrila ou água pura, mas o que a gente percebe no geral é que então a constante dielétrica ela vai diminuindo conforme a gente vai aumentando a temperatura. Na característica da tensão superficial, a gente tem então essa distância aqui significativa entre misturas de água com orgânico, né? E a água pura nesse perfil. Mas quando a gente chega então em temperaturas maiores, essas curvas ficam mais próximas. E a viscosidade também faz tem essa mesma característica, quer dizer, quando a gente trabalha com metanol água, a gente tem viscosidades aqui mais elevadas, né? E em relação à água pura, conforme a gente aumenta a temperatura, existe uma diminuição drástica de viscosidade, que vai ser até melhor do que as próprias misturas de metanol, água e acetonitrila água, permitindo então melhores separações e menores pressões, tá bom? Então a água pura consegue imitar as características de misturas de água com solvente e ser compatível também com detectores tanto para a cromatografia líquida e para a cromatografia gasosa, e então pode ser empregado inclusive outros detectores quando a gente trabalha com a água pura.
O forno da coluna tem que ter uma melhoria nesse processo. Então, em geral, o nosso equipamento de HPLC não trabalha com temperaturas maiores que 80 graus, tá? É um limitante do nosso equipamento. Mas já existem vários fornecedores que estão trabalhando com fornos que são então modulares, que podem ser acoplados aos nossos sistemas convencionais e que operam até 200 graus aproximadamente. Essa temperatura agora, ela tem que ter então um controle diferenciado, ela tem que ter um controle rigoroso, inclusive, porque a gente vai inclusive conseguir fazer gradiente de temperatura e otimizar esse método agora usando gradiente de temperatura. Então, esse forno tem que ter um controle bem rigoroso para que exista uma boa homogeneidade, precisão e exatidão no valor das temperaturas medidas. O forno que vai ser por aquecimento a ar, né, ele não serve, tem que ser então um aquecimento por contato, mas como eu disse, nós já temos opções então de fabricantes que trabalham com essas características. E é interessante ressaltar que o próprio Agilent 1200, né, da série 1200, tem já esse tipo de forno como uma possibilidade e alguns outros ajustes aí de equipamento que vão ser compatíveis com o que eu estou descrevendo, tá bom? Bom, se a gente for trabalhar então com aquecimento só com isotermo, a gente pode trabalhar com aquecimento à base de ar, mas para trabalhar com gradiente a gente precisa então desses aquecimentos por contato para fazer rampas rápidas da ordem de 20 a 30 graus Celsius por minuto, tá? Vou explicar isso um pouco melhor. Outra característica do equipamento é que, como a gente vai estar trabalhando então com essas temperaturas muito elevadas, ou a possibilidade de estar em temperaturas muito elevadas, a gente precisa de alguns ajustes físicos reais, né? Então, por exemplo, todas as conexões de pique têm que ser substituídas. Elas precisam ser trocadas por aço inox, né, por metal, porque a conexão de pique não vai tolerar essas altas temperaturas. E aqui eu coloquei um esquema que seria um esquema típico para esse tipo de equipamento agora, preparado para trabalhar com essas temperaturas, e vocês vão perceber que a gente tem algumas mudanças. Então aqui eu tenho a bomba, tenho o injetor, que é convencional em qualquer HPLC, mas antes da coluna eu tenho um trocador de calor. Por quê? Porque o forno vai fazer com que a nossa coluna esteja bem aquecida, mas a bomba não tem aqui um solvente ou uma fase móvel que já entra aquecida. Então, a gente tem que ter um pré-aquecimento para evitar que exista uma instabilidade nesse sistema e uma falta de reprodutibilidade de um para outra injeção, né? De uma para outra análise. E uma outra situação é que se eu entrasse com o solvente muito frio, né, uma fase móvel fria nesse sistema superaquecido aqui, eu também teria um problema de alargamento de banda, até que o solvente se aquecesse, etc. Então, aqui eu vou ter um trocador de calor que tem como função fazer um pré-aquecimento. Depois da coluna, eu também devo pensar em ter um sistema de refrigeração. Por quê? Porque agora o fluxo que vai sair da coluna está bem aquecido, né? Podendo até atingir temperaturas, então, de 200 graus. Ao chegar no detector, isso pode ser incompatível. Se a gente estiver trabalhando com um detector convencional de HPLC, que é um UV, né? O UV é um espectrofotômetro UV que a gente coloca aqui no nosso sistema. A célula não está adaptada para trabalhar com essas temperaturas e nem as nossas leituras seriam compatíveis com essas características. Então, vai ser necessário resfriar esse fluido para poder entrar no detector. Se a gente estiver trabalhando com outros tipos de detectores, e a gente vai ver que é bem interessante, inclusive, a opção de estar trabalhando com feed aqui no HPLC aquecido, aí não é necessário fazer esse resfriamento, tá bom? E também, se eu quiser retornar o meu fluido para uma situação de estar líquido, perfeitamente líquido novamente, eu preciso ter um regulador de pressão para que todo o meu fluido condense
E eu vou ter a saída, então, do sistema para descarte, né, de uma fase líquida. Bom, então, tem uma descritiva aqui disso, né, da necessidade de ter esse pré-aquecimento, a necessidade, então, de resfriar para entrar na nossa célula UV, de não ser preciso, né, resfriar se eu for trabalhar com o FID, que é o detector de ionização em chama, só que agora no HPLC. E aqui eu estou falando que o Agilent 1200 já conta com sistema também de aquecimento até 100 graus antes do forno da coluna, tá bom? Esse é um outro modelinho de proposta de sistema para trabalhar com as altas temperaturas. Então, basicamente, eu teria o reservatório, né, de fase móvel, eu teria as bombas com o misturador, né, aqui o injetor, e daí aqui eu teria, então, uma união para fazer essa mistura aqui, e aqui um sistema que vai estar, então, aquecido através de um banho, para que a nossa coluna esteja, então, na temperatura ideal, né? Mas aqui eu vou ter o trocador de calor nesse banho, para que eu possa trabalhar, então, com controle de temperatura único, né? E não ter, então, esses alargamentos e essas outras possibilidades de prejuízo no nosso método. Aqui o resfriador, né? Então, aqui um banho de resfriamento e aqui o acoplamento com o próprio detector UV. Tá? Então, é muito similar ao anterior, só uma mudança um pouquinho aqui no layout. E aqui, por que a gente trabalha então com esse sistema do pré-aquecimento? Só um exemplo. Então, se eu não trabalhar com pré-aquecimento, aqui eu estou mostrando 2 cromatogramas obtidos a 60 graus, e a chance da gente ter uma distorção dos picos por conta dessa alta temperatura é maior. Então, aqui o sistema sofreu um pré-aquecimento antes da entrada da fase móvel na coluna, e aqui não sofreu pré-aquecimento e, portanto, tem um alargamento de banda, uma distorção das bandas, que prejudicou bastante a característica em si desse cromatograma, tá? Então, aqui com pré-aquecimento e aqui sem, para evidenciar essa diferença. Bom, vamos falar melhor sobre o emprego dessas temperaturas. Então, a gente pode trabalhar com a isoterma, então usar uma única temperatura elevada durante toda a separação, e ainda pode trabalhar com uma outra possibilidade, que é otimizar um método que tenha uma programação de temperatura. Então, a gente está falando de HPLC, está falando da possibilidade de estar trabalhando com eluição isocrática ou gradiente, e agora entrando com uma outra possibilidade, que é também trabalhar com a isoterma ou com a programação de temperatura, tá? Então, o uso de uma programação de temperatura vai permitir resultados similares ao que é obtido em cromatografia gasosa, uma melhoria de resoluções, separações e etc. E ainda eu posso fazer uma composição entre essas duas variáveis, que é o gradiente de fase móvel e o gradiente agora de temperatura, e ampliar mais ainda a minha otimização de método. Aqui eu tenho um cromatograma que mostra o uso dessas duas variáveis ao mesmo tempo. Então, na linha em azul, eu estou aqui evidenciando a mudança do gradiente de proporção de fase móvel. Então, aqui eu tenho 6% de acetonitrila. A força foi aumentando, aqui tem 8% de acetonitrila. E aqui, então, eu tenho 40% de solvente orgânico, aumentando mais a força cromatográfica. E, ao mesmo tempo, a temperatura foi sendo elevada. Então, eu trabalhei aqui no início a 80 graus, teve uma elevação de temperatura aqui de 90 e no final para 105 graus. E esse foi o perfil, então, do desenvolvimento, tá? A coluna aqui foi uma Zorbax C18 e tínhamos 9 compostos, então, diferentes como foco dessa separação.
Bom, será que a nossa coluna vai aguentar, então, essas altas temperaturas? Precisamos tomar alguns cuidados também com a coluna. Então, a nossa fase estacionária também pode ser um ponto de instabilidade térmica, além da própria fase móvel. O que acontece é que a sílica ela é considerada termicamente estável, mas normalmente ela tem um limitante de 60 graus também. Quanto maior a temperatura, maior a tendência de degradação dos grupos silanóis presentes. Então, eu até falo isso durante o curso de HPLC, que se a gente quer fazer a nossa coluna durar mais, temos que trabalhar com temperaturas menores. Toda vez que a gente trabalha com temperaturas altas, a tendência é catalisar a reação, então, que a própria sílica vai sofrer de hidrólise dos grupos silanóis presentes e, portanto, um prejuízo na vida útil da coluna. Mas isso vale, então, quando a nossa fase estacionária tem como suporte a sílica e tem, então, os silanóis germinais isolados ou silanóis terminais, que a gente chama, né? Disponíveis. Por quê? Existem hoje várias colunas que têm uma blindagem desses grupos ou vários outros processos para inibir a presença dos silanóis ou evitar que esses silanóis sejam acessíveis. E é com essas colunas que a gente vai ter que trabalhar aqui nas altas temperaturas. Então, não dá para trabalhar com uma coluna que tenha silanóis expostos, tá bom? Esse é um cuidado a ser tomado. Então, a gente precisa ter silanóis que estejam blindados, né? A gente precisa ter grupos que vão ser de fase ligada aqui sobre a sílica como suporte e que evite que esses silanóis sejam atingidos, né, na superfície. Ou a gente precisa usar um outro suporte na nossa fase estacionária, tá? E temos várias opções também de outros suportes, ok? Aqui tem algumas possibilidades, né, de inibir a presença, então, ou a disponibilidade dos silanóis, colocando vários grupos como fases ligadas ou modificadores sobre a sílica, né, aumentando essa estabilidade térmica. E aqui também algumas outras propostas de fases monoméricas que vão ter proteções estéricas ou handicaping, né, que vão então mudar a característica do silanol presente. Aqui, ó, uma sílica de fase bidentada, que então impede que esse silanol seja alcançado. Aqui uma fase polimérica, que vai então ter um impedimento estérico também, né? Então aqui a fase polimérica que vai ter um entrecruzamento, e aí eu não tenho mais o silanol presente. E aqui dando um destaque para uma opção que é bem viável, que é essa partícula Blaze 200, que tem como limite de temperatura, então, 200 graus Celsius. Seria exatamente compatível com o uso dessas altas temperaturas no HTLC. Então, aqui o suporte ainda é sílica, só que eu tenho um polidentado sobre esse material com fase ligada e não tenho mais então a presença dos silanóis. Essa partícula ela vai ter uma estabilidade também química em relação a pHs extremos, então ela tem uma faixa de aplicação que é de 1 a 12 na faixa de pH, então ela é bem hidrolítica aqui e vai então alcançar também temperaturas de até 200 graus na sua resistência térmica. E outras características possíveis também de serem usadas. Zircônio, então zircônio é um outro óxido, em vez de óxido de silício, a gente agora está falando de um suporte com óxido de zircônio. Ele tem uma estabilidade térmica bem maior, que é da ordem também de 200 graus, então aqui a gente não tem a preocupação, e já existem algumas colunas com vários modificadores na superfície, então, do zircônio. Isso também tem sido estudado há bastante tempo, né?
e temos várias opções comerciais para colocar polímeros no recobrimento, para colocar grupos iônicos e outras situações. E ainda o uso também de óxidos mistos. Então, eu posso trabalhar com a sílica, com o zircônio, com a titânia, com a alúmina, a céria, a tória, uma mistura de sílica e zircônia, uma mistura de sílica e titânio, uma mistura de sílica magnésia e algumas outras opções também disponíveis já comercialmente. Então, se a nossa sílica com silanol é um ponto frágil da alta temperatura, existem outras opções e então dá para trabalhar com essas outras opções, ok? Aqui uma tabela com algumas situações, então aqui, por exemplo, ó, só para a gente comparar. Um material à base de sílica, só que com uma proteção estérica, que é típica na coluna Zorbax, tanto com fase do tipo C18, C8, C3, CN e fenil, ela vai ter aqui uma faixa de aplicação da ordem de 80 a 90 graus. Uma sílica polidentada, que foi o caso dessa que eu mencionei, que é a Blaze 200, né, que é Celerity Technology, com C18, ela vai ter uma faixa de temperatura máxima da ordem de 200 graus. Tá? Uma outra concorrente, que é a Congente, vai ter também uma faixa da ordem de 100. Uma sílica híbrida do tipo X-Bridge, da Waters, tolera até 100 graus. Uma sílica encapsulada, na ordem de 150 graus. Uma de zircônio, aqui que pode ter um polímero, né, na superfície, como o polibutadieno, aguenta de 150 a 200 graus se for com carbono, né? Então, aqui coberto com carbono. E também se for aqui, né, essas outras opções da Supelco, da ordem de 150 a 200 graus. Uma de titânio, então também vai ter temperaturas aqui máximas da ordem de 100. Uma de poliestireno, 150 graus, de vinilbenzeno, 150 graus, e carbono grafitizado, temperaturas até superiores a 200, na ordem de 225 graus. É claro que essas outras propostas também, né, de recobrimentos ou de suportes, têm algumas características que podem ser comparadas e que precisam ser avaliadas na hora das substituições. Então, por exemplo, uma fase polimérica, ela não é tão resistente mecanicamente, mas como a gente vai estar trabalhando com alta temperatura e uma pressão bem menor, elas vão ser úteis. Mas elas podem não ter tanta resolução ou seletividade como os outros materiais. Então, são características que devem ser avaliadas e que precisam ser consideradas no caso particular de cada tipo de amostra. Então, as melhores aqui no destaque seriam essas da ordem aqui de 200 graus até o carbono grafitizado a 225. Uma outra tabela também com algumas comparações, né? Então, eu tenho colunas aqui da Supelco, eu tenho colunas, então, de sílica, de polímeros, e a característica, então, da seletividade que eu devo verificar, porque cada uma é diferente, tá bom? Então, esse seria o melhor grupo nessa ordem aí de tolerância a altas temperaturas, em comparação aqui com colunas mais típicas do mercado. Mas se eu estiver trabalhando com temperaturas, então, aqui, ó, não tão excessivas, também tem algumas boas opções. Bom, ainda sobre as características de uso, né, dessa técnica. Falamos da fase móvel, falamos da fase estacionária e o analito. O analito, será que não vai degradar também? Então, aqui duas considerações. Ele vai ficar pouco tempo dentro da coluna, porque essa técnica vai ser bem mais rápida. E a gente vai estar trabalhando, então, com algumas modificações de características químicas. Então, ele não vai ter a mesma instabilidade do que seria pensado a princípio, tá? Mas, com o aumento da temperatura, eu devo me preocupar com as características da instabilidade térmica do meu analito.
Outro ponto interessante que a gente tem que pensar aqui, que é diferente da cromatografia gasosa, é que a gente tem a fase móvel. E quando a gente fala, então, de um analito com caráter ácido ou básico, a gente também tem que lembrar que a temperatura vai influenciar no K de dissociação. Então, o Ka e o Kb dependem da temperatura. E por conta disso, eu posso ter uma diferença entre a dissociação que vai existir a altas temperaturas em relação à dissociação daquele mesmo analito em temperaturas ambientes. Isso vai fazer com que o próprio equilíbrio de dissociação seja outro e que o controle do pH da fase móvel tenha que ser ainda mais rigoroso para a gente ter a condição da característica que a gente quer dizer, não dissociado, então eu preciso ver melhor esse pH. E uma outra tendência também é que se a nossa fase estacionária tiver o grupo silanol, isso também vai causar maior interferência na retenção desse analito, que agora vai ter uma tendência a ter perfis de dissociação diferente, tá bom? Então, a gente começa a ficar um pouco mais também exigente com o conhecimento químico das propriedades envolvidas, porque esse controle vai ter que ser um pouquinho mais estudado, tá? Então, esse gráfico aqui, ele evidencia essas tendências em relação ao próprio pH e pKa das substâncias envolvidas, e a gente percebe que isso vai mudar bastante, né? Em relação ao fator de retenção que será esperado, se a gente estiver trabalhando principalmente com substâncias que são ácidas ou com substâncias que são básicas. Nas substâncias que são neutras, as mudanças de fator de retenção já não vão ser tão significativas ou praticamente não vão acontecer, tá bom? Bom, e aqui, explorando um pouco melhor essa possível degradação por conta da própria fase estacionária, a gente tem que lembrar, né, que isso daqui pode acontecer por catálise e a própria sílica ou silanol presente pode funcionar como um catalisador para a degradação dos solutos. Então, é mais importante também o nosso pensamento em relação às colunas, às fases estacionárias, nesse processo de alta temperatura, isentos de silanóis residuais ou de grupos que podem, então, prejudicar a degradação do nosso analito, tá? Tem um exemplo prático aqui. Então, uma área de pico da talidomida foi reduzida em temperaturas de 60 e 180 graus, quando se empregou acetonitrilo ácido fórmico 0,1%, numa coluna aqui PLRP, né? Enquanto quando eu usei uma coluna de zircônio, né, com carbono de superfície aqui, eu consegui manter então a mesma situação original, mesmo com a elevação de temperatura, e inclusive mantendo o mesmo tempo de retenção. Então, aqui o que está sendo dito é que, dependendo da coluna, a gente pode ter sim um prejuízo no nosso analito presente, uma degradação do nosso analito presente, com a elevação de temperatura. Então, é importante que se pense nas características da coluna também para evitar essas possibilidades, tá? O menor tempo de análise ocasionado pelo aumento de temperatura, que também vai levar a menores fatores de retenção e maiores vazões, aliado ao uso de fases estacionárias com poucos sítios ácidos, então aqui eu tenho um outro exemplo, que é a Quite BH, né, C18, vai permitir sim trabalhar com analitos, inclusive, que são um pouco mais termoláveis, em temperaturas maiores. Então, esse exemplo aqui permitiu o uso de antocianinas em temperaturas da ordem de 50 graus, com baixo tempo de análise, com uma melhoria bem significativa dos parâmetros cromatográficos e vazões altas, reduzindo mais ainda o tempo de permanência do próprio analito e diminuindo mais também a tendência da própria degradação, com melhoria de resultados. Então, aqui, olha, a gente tem que lembrar, menores tempos, poucos sítios reativos
ou estabilidade, né? Então, estabilidade que vai ser permitida de trabalhar nessas condições, né? Que vai permitir trabalhar nessas condições. Falando de aspectos aqui gerais em relação aos benefícios, então, dessa técnica. A redução da pressão, por conta do aumento da temperatura que vai diminuir a viscosidade, também vai permitir o uso livre de etanol. Então, etanol é um solvente muito interessante para cromatografia líquida de alta eficiência, mas ele na prática não tem sido muito usado porque ele dá uma pressão elevada no nosso sistema e a gente quer fugir dessa pressão elevada. Porém, quando a gente trabalha com altas temperaturas, a pressão vai ser bem menor por conta da diminuição da viscosidade. E aí ele se torna um ótimo solvente, porque ele vai ter características mais interessantes, ele vai ser um solvente de custo bem menor, né? Aqui no Brasil principalmente, e uma facilidade operacional também maior. Ele também é menos tóxico, então só tem vantagens. Também é possível reduzir o próprio modificador orgânico, né, em fase reversa e trabalhar com eluentes constituídos por água pura. E também modificadores de pH e aditivos não vão ser tão necessários, porque a gente não vai ter o problema dos picos assimétricos, porque a gente vai ter uma retenção diferenciada, a assimetria também vai melhorar por conta das mudanças de propriedades, né, químicas com o aumento da temperatura. Então, a gente não vai precisar fazer ajuste de pH com tanto impacto com sais, né, por conta das forças iônicas. O sistema vai ter, então, uma manutenção reduzida, porque eu não vou ter os tampões, que em geral prejudicam bastante a nossa operação, né? E as colunas também vão durar mais em relação a esse uso de pH extremo, tá? Então, aqui eu tenho uma redução da toxicidade, vou trabalhar dentro dos conceitos da química verde e vou também reduzir o custo, porque eu vou usar menos solventes orgânicos e também quantidades de solventes menores. A temperatura maior vai diminuir a viscosidade, diminuir a pressão, permitindo o uso de maiores vazões, obtendo menor tempo e menor custo. Isso é fato, tá? Aqui um gráfico para fechar esse comparativo da viscosidade. Então, eu tenho aqui a viscosidade no eixo Y, em comparação com a proporção de fase móvel aqui. Então, misturas, né, de fase móvel, aqui no caso é metanol-água. Então, eu estou aqui com 10%, 20%, 30% e pequenas diferenças em relação à viscosidade. Porém, quando eu olho isso em temperaturas ambientes, essa diferença de viscosidade é bem significativa. Na proporção aqui da ordem de 30% de metanol-água, eu tenho um aumento muito grande de viscosidade. Então, isso me força a tentar sempre trabalhar com uma proporção de metanol maior para reduzir as viscosidades da nossa fase móvel. Porém, se eu aplico temperaturas mais altas, praticamente eu tenho uma diminuição aqui que chega até 10 vezes, né, no próprio valor da viscosidade. Então, aqui, ó, que eu estou mostrando essa curva a 100 graus, então aqui eu já tenho uma diminuição de viscosidade. Se eu comparar com essa viscosidade aqui, com 0% de metanol, que seria água pura, e aqui, então, eu passo de 300 para 1000, né, então... e se eu comparar, então, com 250 graus, eu tenho aqui uma viscosidade da ordem de 100 para 1000, então seria aqui 10 vezes menor. Se eu estiver olhando aqui esse ponto da proporção, então, na ordem de 30% de metanol, dá para ver que é ainda pior a situação, tá? Bom, ainda falando sobre os resultados, a gente precisa olhar melhor a característica da detecção. É complicado falar se a detecção piora ou melhora com a temperatura. Então, existem muitas
possíveis formas de enxergar isso daí e muitos resultados diferentes. Mas o que a gente consegue perceber é que, em geral, o UV e a fluorescência vão piorar com o aumento da temperatura, porque isso vai ser uma mudança da própria absortividade molar, então a gente vai ter uma mudança ali da propriedade química, né, propriedade física, que vai estar sendo avaliada. E então isso vai prejudicar a nossa detectabilidade, quer dizer que o mesmo pico na mesma concentração vai aparecer bem menor com a alta temperatura, se eu estiver usando um detector UV ou fluorescência. Porém, se eu estiver trabalhando com um detector de massa ou um detector que é de light scattering, né? Então, Evaporative Light Scattering Detector, a detectabilidade vai aumentar bastante com a temperatura. Por quê? Porque a nossa fase vapor vai ser muito mais compatível com a característica desses detectores, tá? Então, a resposta do detector de massa vai aumentar na mesma composição de fase móvel. E aqui tem um exemplo. Então, o pico da sulfamerazina no modo de detecção numa interface APCI-MS aumentou quando a temperatura foi elevada de 30 para 180, só que a gente também teve um aumento aqui do ruído. No resultado final, não teve uma melhoria significativa, porque o pico aumentou, mas o ruído também aumentou. No modo de eletrospray com o detector então, de massa, a relação sinal-ruído aumentou quando a temperatura foi de 30 para 90, mas ela diminuiu quando foi de 90 para 180. Então, aqui a parte da detecção ela vai ser também um estudo aí importante para a gente identificar as melhores características por conta, então, dessa diminuição possível de limite de detecção que a gente vai ter agora com o aumento da temperatura, tá? Porém, é claro, sempre tem uma outra situação, né? Que é ou usar, então, light scattering, que a gente vai ter uma melhoria, ou trabalhar com o próprio feed, que é ainda uma outra possibilidade. Então, aqui a gente pode estar trabalhando com a fase móvel com água pura, na temperatura elevada, com o detector feed e ter ainda uma resposta muito melhor do que a gente teria, então, com uma detecção UV. Uma restrição é que a gente não vai poder trabalhar com altas vazões nessa fase móvel, porque não vai ser compatível com esse detector, porque a gente não vai conseguir trabalhar, né, com uma alta vazão, entrando aqui com a água pura, né, na fase vapor, né, no feed. Mas ainda assim dá para trabalhar bem, então, com esse outro possível detector. Aqui um exemplo, então, colunas hipercarb, aqui uma coluna diferente, né? Com vazões superiores a 1,24 ml por minuto. Aí aqui a gente também tem uma outra possibilidade, trabalhar com uma divisão de vazão para entrar no detector. Então, tudo pode ser contornado na prática, né? Tudo já foi pensado e então existe a possibilidade de fazer uma divisão de fase móvel, né? Uma divisão de vazão de fase móvel para entrar no detector, para conseguir trabalhar com vazões maiores na separação e depois melhorar o próprio limite de detecção usando o detector mais sensível. Então, aqui, uma injeção de 306 a 925 nanogramas por microlitro e uma divisão do tipo split de 1 para 10 e 1,17 permitiu análise de carboidratos e ácidos carboxílicos com essas colunas, então, né, na temperatura elevada da nossa HDLC, tá? E agora vamos ver, então, as características do fator de retenção, da eficiência, da resolução, da seletividade, que é o que a gente mais tem aqui como interesse, que é a melhoria nos parâmetros cromatográficos. Então, a gente quer ver a temperatura melhorando, o K, né, o fator de retenção, a eficiência, diminuindo a altura do prato, aumentando a resolução e a própria seletividade. Bom,
Vamos falar um de cada vez. Então, a retenção, ela vai ser uma razão entre a quantidade da molécula que fica na fase estacionária e que fica na fase móvel. Então, é um fator de retenção mesmo, é como se fosse um K de distribuição entre fase móvel e fase estacionária. E vai estar relacionado, então, com o tempo que a nossa molécula vai ficar retida, tá? Então, a gente tem aqui a dependência do tempo morto em relação ao próprio tempo de retenção. Essa equação aqui, que é a equação de Van Hoff, ela mede a relação entre o fator de retenção e duas características bem interessantes, que é a entalpia e a entropia do meu sistema, e ainda a razão entre as fases, que é esse beta aqui, tá? Então, o que eu posso dizer é que, assim, quando eu tiver um soluto que tem uma diferença maior em relação às entalpias, eu vou ter também um impacto de temperatura maior no valor da retenção, tá? Então, solutos pequenos e neutros possuem pequenas entalpias de retenção, então vão ter pequenas variações e vão ter uma retenção linear em relação à função da temperatura, mas solutos como proteínas, peptídeos, bases, que vão ser então compostos que não são neutros, né, ou que são maiores, vão ter uma entalpia maior e, portanto, vão variar de maneira mais crítica e não linear em relação ao tempo de retenção em função da temperatura que eu vou empregar, tá? Então, aqui tem exemplos também, né? Proteínas numa coluna Symmetry C8 teve uma variação de fator de retenção da ordem de 10 vezes na faixa de temperatura de 20 a 50. Então, aqui uma pequena mudança de temperatura, uma grande mudança de retenção, porque eu tenho uma molécula maior e que, portanto, vai ter uma entalpia também maior. O pH da fase móvel e o pKa dos solutos ionizáveis vão variar em função da temperatura. A gente já viu. Então, pequenas variações de temperatura podem alterar acentuadamente os fatores de retenção desses solutos. Então, quando a gente tem aqueles nossos métodos onde é essencial o controle do pH, a gente já sabe que a temperatura também vai ter uma influência grande ali, tá? Variações de 40% a 70% nos fatores de retenção de antidepressivos tricíclicos foram esperados aqui, né? Foram visualizados nas mudanças de temperatura de 30 a 60 graus com colunas com poucos silanóis residuais. Então, imagine se fossem em colunas com maiores valores aqui de silanóis. Solutos farmacêuticos básicos numa faixa de temperatura de 30 a 170 apresentaram fatores de retenção variando de forma sigmoidal, né? Então, uma signoide aqui, em função da temperatura, com colunas nucleodur, né? Que é um tipo de coluna aqui específica, que é de sílica C18, e hipercarb, carbono grafitizado, e a PLRP também, que é o de polímero poliestireno, tá? Variação de fatores de retenção de solutos básicos também foram visualizados com uma fase móvel aqui típica de acetonitrilo e tampão fosfato, pH 6, quando a gente teve, então, também aqui uma coluna nucleodur, né? E quando a gente fez, então, uma variação de temperatura, a gente viu, então, uma mudança drástica aqui em relação ao fator de retenção desses solutos ionizáveis, nessa característica aí, e aí a gente podia também ter uma influência do tampão, tá? Bom, fator de retenção ainda, vamos ver alguns exemplos aqui para enxergar esses benefícios. Se eu variar a temperatura de 20 para 60, com um tipo de tampão aí, eu vou mudar bastante a retenção do meu soluto ionizável. Então, aqui eu tenho um ácido fenburfeno. Eu tive uma redução de fator de retenção de 16 para 7,9, mudando a temperatura de 20 para 60. Quer dizer, vai sair mais rápido, né? Mas eu não vou ter prejuízo, então, na separação. Então, aqui a fase móvel está sendo descrita
E aí, se eu trabalhar, então, com um outro tampão, que no caso o tampão acetato, a redução já é menos significativa. Nesse soluto aqui, cinchonina, que é um soluto básico, a redução do fator de retenção foi de 12,8 para 5,7 em tampão tris, a pH 8,5, quando eu aumentei a temperatura, mas no tampão fosfato, a elevação aqui foi pouca, né? Pouca significativa, e ainda foi uma elevação e não uma diminuição, de 6 para 6,5, tá bom? Então, o fator de retenção, né, na verdade, vai ter também variações em relação às características químicas no resto do meu sistema. Aqui um outro exemplo, né? Então, os solutos aqui pequenos e apolares, como aqui o benzeno, não apresentam comportamento linear em faixa de temperatura de 30 a 200. Aí aqui tem alguns exemplos de entalpia, de retenção para tolueno, e mudanças, então, de retenções que vão acontecer aqui em diferentes características. Ó, de 32 para 97 graus Celsius, eu mudei de 4,2 para 8. E aqui na faixa de temperatura de 97 a 200, com 100% de água numa coluna X-Bridge, tá bom? Então, comportamentos similares aqui em colunas fenil. Quanto maiores os solutos, maiores as entalpias de retenção e, portanto, maiores as variações. Eu já falei um pouquinho disso. Altas entalpias de retenção foram observadas para esteroides, nas faixas de temperatura de 50 a 120, com diferentes composições aqui de fase móvel. E a redução na porcentagem de metanol vai ocasionar um aumento na retenção e, consequentemente, uma maior entalpia de retenção, e, portanto, a gente vai ter uma influência maior da temperatura, tá? Bom, falando da eficiência, né? Então, a eficiência ela pode ser medida pelo N, que é a altura do prato, que é o número de pratos, ou pelo H, que é a altura do prato. E a gente consegue ter esse perfil, né, comparativo usando a curva de Van Dinter. E aquele exemplo que nós ilustramos, né, mostra bem que o perfil da curva de Van Dinter, isso aqui logo no começo do nosso curso a gente falou, o perfil da curva de Van Dinter, ela é drasticamente modificada com o aumento da temperatura. Por que que isso acontece de uma maneira bem pronunciada, né? Então, quando eu trabalho com aumento de temperatura, eu vou fazer com que as velocidades lineares, que são dominadas pela difusão longitudinal, elas tenham, então, uma possibilidade de serem elevadas. E por isso a gente consegue trabalhar, então, com esse aumento do perfil. Então, retomando esse exemplo, né, que a gente já tinha ilustrado, conforme a gente passa de temperaturas aqui da ordem de temperatura ambiente, 25 graus, para temperaturas aqui, ó, 150 graus, o perfil da curva se modifica bastante. Então, aqui a 25 graus, eu preciso trabalhar com uma velocidade linear bem baixa para alcançar essa alta eficiência. Porém, quando eu trabalho com a temperatura elevada, na ordem de 150 graus, eu consigo trabalhar com uma velocidade linear ótima de 0,8 e obter a mesma eficiência da característica que é 25 graus, tá? E o fator de retenção diminuiu de 12 para 7, ok? Então, nesse comparativo, a gente evidencia, então, o que está acontecendo quando a gente aumenta a temperatura. Então, o que acontece quando a gente aumenta a temperatura? Vai reduzir o termo C da nossa curva de Van Dinter, permitindo o uso de velocidades lineares maiores, que é a própria velocidade linear ótima, com pouca perda de eficiência, quer dizer, com pouco aumento de altura de prato. A difusão longitudinal, que é o termo B, vai aumentar com o aumento da temperatura, fazendo com que a nossa
velocidade linear possa, então, alcançar valores diferentes aí. Então, valores mais elevados, né, em vez de baixas velocidades, que são características, então, da nossa temperatura mais baixa, tá bom? E a melhoria na assimetria, então, os parâmetros, né, ainda que vão ser melhorados. A assimetria do pico, que é essa característica de ter uma cauda no nosso pico, então, uma cauda, uma distorção, que pode ser uma cauda frontal ou uma cauda terminal mesmo, né? Vai ser bastante amenizada com o aumento da temperatura. A assimetria é um processo aqui frequente quando a gente tem justamente características de solutos ionizáveis, né, por conta de interações secundárias com silanóis. Esse é um dos exemplos, né, de mecanismos que podem causar a retenção distinta e, portanto, a assimetria com cinética diferente de transferência de massa. E como a gente vai estar aumentando a temperatura, a gente vai estar aumentando a própria cinética e a própria transferência de massa, a tendência é melhorar a assimetria. Então, a assimetria é causada pela diferença da própria retenção que pode existir. Eu aumentei a temperatura, a transferência de massa melhorou, então a assimetria vai tender a melhorar. Tem um comparativo aqui nesses gráficos para solutos de diferentes características. Então, aqui eu tenho solutos que são básicos, né, que é uma tendência básica, e aqui solutos com caráter mais ácido. Aqui eu tenho a temperatura, mostrando então que vai ter uma variação dessa tendência de ter assimetria. Então, aqui, ó, para os compostos com caráter mais ácido, praticamente se mantém a mesma assimetria, porém, para compostos de caráter mais básico, a assimetria é muito maior em temperaturas mais baixas e melhora conforme a gente aumenta a temperatura, que seria esse exemplo aqui da nortriptilina e a quinina em pH 7, tá bom? Então, o resultado disso é causado pela cinética de transferência de massa, que vai aumentar com o aumento da temperatura e, portanto, reduzir a assimetria. Uma variação de 30 para 60 vai reduzir acentuadamente a assimetria de solutos mais básicos em valores de pH que vão ser menos drásticos. Então, não vou precisar elevar o pH para ter uma melhoria de simetria de compostos básicos se eu aumentar a temperatura. Por outro lado, quando eu tenho, então, pH 3, onde as interações são menos pronunciadas, e a maioria dos grupos silanóis estão realmente protonados por conta do próprio pH, aí eu não tenho um aumento tão drástico da assimetria por conta do aumento da temperatura. Então, é que está vendo aqui, né? Então, eu aumentei a temperatura, mas praticamente não teve muita mudança na assimetria, ok? Então, aqui, né? E aqui. E ainda falando sobre essas mudanças da assimetria, o que pode acontecer é que alguns compostos podem apresentar distorções. Então, aqui no destaque, né? A gente está vendo esses picos com maior distorção. Então, aqui eles têm ombros, né? A 30 graus. Mas quando eu passei para 100 graus, esses mesmos picos agora se tornam muito mais simétricos e sem distorção, tá? Então, aqui foi uma detecção UV. Aqui a gente tem, então, solutos como acenaftino, acenafteno, fluoreno, antraceno, pireno, benzoalfa-antraceno e assim por diante, tá bom? É claro que a gente também tem que observar, né, que teve uma diminuição aqui da detectabilidade desses compostos mais retidos, né? E aí teria que ser trabalhada, então, essa condição a 100 graus para melhoria desses compostos mais retidos aqui, porque a detecção foi UV, tá? Bom, falando alguns detalhes agora da resolução, então aqui se a gente vai ter
Compostos com alta entalpia de retenção, eles vão ser mais significativamente afetados pela temperatura, e o aumento da temperatura vai simular o efeito de um gradiente. Os gradientes de temperatura podem substituir os gradientes de fase móvel ou podem ser complementares, e aí a gente vai ter mais uma ferramenta para otimização de métodos. Então aqui eu tenho 2 cromatogramas, esse primeiro foi obtido a 40 graus, esse segundo teve aqui um gradiente de temperatura de 140 a 200 graus, a 20 graus por minuto. As fases móveis foram acetonitrila-água, só que aqui eu tinha um gradiente de acetonitrila-água de 5 a 100 em 15 minutos, e aqui uma mistura isocrática de acetonitrila-água 50 a 50. Então, o que a gente está vendo é que, na verdade, né, nós mudamos bem o tempo de análise em si. Então, aqui eu tenho um gradiente de proporção de fase móvel. Eu tinha um tempo total da ordem de 30 minutos, enquanto aqui eu tenho um gradiente de temperatura, a mesma separação foi reduzida para 9 minutos. Os fatores de retenção mudaram, então eu tenho uma melhoria nas resoluções e uma boa resolução entre todos os compostos. Aqui eu tinha resoluções que eram excessivas, né, e representavam um gasto de tempo de análise. E aqui, então, eu tive uma otimização bem mais interessante nesses valores de resolução e uma diminuição significativa no tempo de análise total. Se a gente quiser entender melhor como que a temperatura influencia na resolução e na seletividade, a gente tem que observar ainda essas duas equações. Essa equação de Purnell para resolução, né, no HPLC, e ela tem como fatores a própria eficiência, a seletividade e o fator de retenção. Como a gente já viu que a eficiência é afetada pela temperatura, a seletividade também é afetada pela temperatura, porque ela tem como parâmetros os próprios fatores de retenção, e os próprios fatores de retenção afetam a resolução, então fica mais fácil de evidenciar essas mudanças de acordo com a temperatura aqui. Aqui a gente está vendo um comparativo, então esse cromatograma foi obtido a 50 graus, esse a 70 e esse a 90 graus. Então, o que está acontecendo é uma melhoria, então a gente melhorou os perfis de separação, porém, esse meio aqui ainda tem algumas situações complicadas, né? Aqui eu ainda tenho uma sobreposição de picos, aí aqui o aumento da temperatura, na verdade, fez com que outros compostos tivessem também uma proximidade maior em relação aqui, tá vendo? Aqui prejudicou, né, a separação. Mas com o gradiente de temperatura, então, a gente conseguiu separar os compostos. Então, aqui é um gradiente de 60 a 90 graus, sendo 10 graus por minuto, né? Bom, na verdade não, é 40 graus por um minuto, depois de 40 a 60 elevado a 1,3 graus por minuto e, por último, de 60 a 90 elevado a 10 graus por minuto. E se a gente ainda otimizasse melhor essa região aqui, seria possível melhorar ainda mais essa separação, tá bom? Então, a gente não teve um aumento de tempo, né? Pelo contrário, em relação a 50 graus, a gente foi diminuindo e aqui não mudou muito em relação a 70 graus. E teve uma melhoria, então, na separação total de todos os picos presentes. Para entender melhor, então, a gente precisa olhar a parte fisicoquímica da própria cromatografia. A resolução ela vai ter essa dependência com os fatores físicos do meu sistema, que tem a ver com o diâmetro da partícula, que tem a ver com o diâmetro da coluna, com o comprimento da coluna, mas ela tem esses fatores químicos aqui impactando, que é justamente a seletividade e a retenção prioritariamente. Então, o que acontece é que a gente também vai ter uma mudança aqui na transferência de massa relacionada com como o soluto vai ser transferido na nossa fase estacionária em relação à transferência de massa com a fase móvel.
e assim o aumento da temperatura vai aumentar a transferência de massa total, influenciando no fator de retenção, que vai mudar então a nossa resolução, e influenciando no perfil da própria curva de Van Dieter, tá? Então, isso seria aqui, genericamente, a explicação de como a temperatura vai impactar na nossa melhoria de parâmetros. E outros exemplos para a gente ir já fechando, né, essa abordagem. Então, aqui eu tenho uma fase móvel água-metanol a 25 graus, um perfil de separação que não é dos mais desejados, mas quando a gente aumenta a temperatura para 150 graus e trabalha com água pura, a gente tem uma melhoria aqui muito significativa. Então, de perfil, né, de picos cromatográficos, e muito significativa em relação ao tempo. Então, aqui nós tínhamos 7 minutos, aqui o tempo foi diminuído para praticamente 1 minuto, e a separação foi bem melhorada, né? A simetria melhorou, o perfil então dos picos melhoraram, e aqui a gente tem uma coluna que é de zircônia, tá? Então aqui é uma coluna zircon, né? DB C18 e esse comparativo então, tá bom? Aqui do lado, um outro comparativo, então aqui essa temperatura, essa separação realizada a 10 graus, tá? E aqui realizada a 50 graus. Então, aqui a gente não tinha capacidade de separação. Aqui separamos os 5 compostos com boas resoluções. E aqui um tempo de análise aumentou um pouco, né? Porque a gente precisava separar, né? Mas ainda é um tempo viável, tá? Então, aqui nós temos a separação de esteroides, ok? E aqui, nesse comparativo, trabalhando com coluna C18 a 30 graus, aqui trabalhando com zircônia recoberta com carbono a 30 graus, nos dois exemplos, a gente ainda não tinha uma ótima separação, né? Considerando tempo e resolução, mas a 80 graus foi possível trabalhar então com a C18 mais a zircônia a 40 graus. Então, aqui na verdade, as duas colunas foram colocadas em série, sendo a C18 a 80 graus e a zircônia a 40 graus, e esse foi o perfil do cromatograma obtido. Então, aqui a gente teve uma separação bastante interessante, com resoluções apropriadas entre todos os compostos e um tempo de análise reduzido em relação aos valores anteriores, mesmo empregando duas colunas em série. Tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Falar, então, das minhas conclusões. Então, olha, eu acho que temos aqui ótimas perspectivas, né, para o futuro, devido ao avanço dos equipamentos que hoje estão preparados ou estão sendo preparados para essa temperatura elevada. Hoje a gente também tem qualidade de colunas que são compatíveis com esses requisitos, e a alta temperatura surge então como uma grande promessa de melhoria para os pontos fracos da cromatografia líquida e a possibilidade de obtermos ótimas separações, ótimos desenvolvimentos, tá bom? Então, mais um parâmetro aí para a gente ter como opção na obtenção de ótimos métodos cromatográficos. Eu fico à disposição de vocês, era isso que eu queria transmitir aqui nesse curso. Um abraço a todos e boa sorte nos seus desenvolvimentos.